A paz do Senhor, povo de Deus. Já chutou a cara do cão hoje? Olha quem tá aqui comigo. Fala, meus irmãos e minhas irmãs, como que vocês estão, meus crentes? É o meu varão. Vocês lembram que um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui pra vocês, eu acredito que foi o segundo vídeo, eu falei sobre namoro cristão. E eu tava solteira quando eu gravei ele. Olha aqui. Agora meu namorado vai se apresentar aqui pra vocês conhecerem ele um pouco, tá? A maioria conhece, mas... Crentes, meu nome é Eduardo Augusto, tenho 22 anos, moro no interior de Goiás. E a gente se conheceu e decidiu tentar um namoro à distância. E a gente vai contar pra vocês hoje como é namorar à distância. Separamos alguns tópicos. Fica aqui nesse vídeo que vai ser incrível. Olha aí, fica aí. A gente vai começar a falar como é que é namorar à distância, primeiramente. A gente se conheceu no retiro. E quando a gente se conheceu, rolou um clima, brincadeira. Não rolou, rolou sim, mas assim, não. Agora eu fiquei... Como é que eu falo um negócio desse? Vamos começar por onde a gente se conheceu. A gente se conheceu no retiro. Eu participo do retiro já faz um tempo. Eu prego na tour do retiro. Inclusive, já postei alguns vídeos aqui pregando. E a gente se conheceu no retiro. Eu vi ele pela primeira vez no retiro. Eu fiquei tipo assim, oxi, que varão é esse? Não, né? e acabou que nesse retiro eu fui convidado também, né, pra ir pro retiro. E a Esther não ia. Eu não ia. E ela acabou indo. E a gente se conheceu ali, começou a criar uma amizade, 2 assembleianos. Começamos a falar sobre igreja, sobre as doutrinas da igreja, sobre várias coisas envolvendo as nossas congregações. E foi muito incrível, foi fluindo, a gente... E interessante, gente, inclusive falar isso, né, eu acho importante, que na época que eu conheci o Augusto, eu não tinha vontade de namorar, eu não tava nem pensando em namorar. Só que quando as coisas são de Deus, elas são leves, né, elas acontecem assim, de maneira aleatória. Eu acredito que não seja do nada, eu acredito que seja de repente, né, no momento certo. Você tava querendo namorar já? Não. Não? Não sei, né? Se fosse com você, eu queria. Mas, então, gente, as nossas conversas eram só sobre igreja, sobre Bíblia. Doutrina. E sobre doutrinas, essas Palavra, coisas. Bíblia. Não, a gente só falava de Bíblia, assim, né? Eram umas coisas assuntos muito... assim. Então, Mas foi enquanto isso, obviamente, né? muito Falando de importante. Bíblia e olhando. E tava interessante. Ô, Glória! Aí a gente começou a falar família, né? Conhecer mais. Ele me mostrou cada as um, fotos da família dele, eu mostrei da minha. Então, assim, foi aquela coisa, tipo assim, ó, tô te conhecendo, né? Daquele jeito, assim, meio... Ô, Glória! A amizade começou a fluir, ele começou a mostrar foto da família dele, eu mostrei fotos da minha, ele falou que era filho único, eu falei que tinha vários irmãos. E assim, a gente foi rolando ali na amizade, até que chegou o fim do retiro. Aí acabou o retiro e ela mora em Maceió, eu moro em Goiás. Não tem como a gente se conhecer se vendo todo dia. Então a gente se conheceu pelo WhatsApp, pelo Instagram. A gente conversava todos Foi bem os dias. complicado. Todos os dias. Mas todo no dia a WhatsApp. gente conversava. Mandava meme. Ai, não sei o quê. Aí teve uma vez que ele falou bem assim, olha, quando você for pregar, você me fala que eu te mando um áudio orando por tu. Aí a gente já foi assim, você lembra? Aí a gente já foi se aproximando mais um pouco. Aí já foi gerando ali um interesse. Começou a orar. Até que a gente chegou à conclusão. Vai ter namoro? Como é que vai ser? À distância? Aí começou a gente se preocupar, Ai, a gente porque começou é a se preocupar. muito longe. Irmão, são mais de 2.000 quilômetros de Gente, distância. sem lógica. É muito longe. Os olhos do mundo é sem lógica, mas pra Deus tudo tem um jeito. Oh, Glória! Chegamos à conclusão que nós queríamos namorar, não foi? Foi. Foi bem difícil, porque aí eu era uma pessoa muito negativa. Eu, não vai dar certo. Ele, não, vai dar certo sim, porque Deus abre as portas. Esse irmão aqui, gente, é crente, de um jeito que vocês não estão entendendo, não. E lembrando que quando eu cheguei do retiro, eu já contei pra minha mãe que eu tinha conhecido a Esther lá. Ele mostrou uma pregação minha aqui do YouTube pra mãe dele. Foi. Então, Tem o coração da uma coisa família. importante que a gente teve foi o apoio dos nossos pais pra esse namoro à distância. Porque sem o apoio da minha mãe e do meu pai, pra mim ir até Maceió, pedir a Esther em namoro, não teria acontecido Não teria isso. acontecido E é mesmo. poucos pais que realmente apoiariam isso. É difícil, gente, é muito difícil. A pergunta que não quer calar. como é namorar à distância? Gente, é muito difícil. Difícil. Quando o Augusto foi me pedir namoro lá em Maceió, eu pedi permissão aos meus pais pra namorar comigo. E ele passou apenas 5 dias, né? 4 dias, basicamente. Praticamente pedi ela em namoro e vim embora. É basicamente isso. Então, assim, foi muito duro, foi muito difícil pra mim. Porque eu esperei muito, né, irmãos? Por essa vitória, de repente, quando chega, tem que aceitar o difícil. Só que, assim, foi muito complicado a despedida. Só que, ao mesmo tempo, eu tava muito feliz. Porque eu estava namorando com alguém Exatamente. que eu tinha uma ligação muito forte. E glória a Deus por isso. Era um sentimento de tristeza por a gente estar namorando à distância, mas a gente tava feliz que a gente tinha conseguido dar esse primeiro passo do namoro e a gente já tava namorando um ao outro. E, gente, esse primeiro passo, ele é muito difícil. Porque, assim, surge muito medo. Será que vai dar certo? Como é que vai ser? E nas datas especiais? Mas a gente já vai chegar nessa parte aí. A gente ficou pensando em muita coisa ao mesmo tempo. Então, assim,
era complicado, era assim, um negócio, como é que a gente vai se ver novamente? Era sempre uma incerteza. Então essa incerteza, ela causa um medo. E é uma distância surreal. que não dá pra ir de carro, é só de avião, a passagem é cara. Então, como que a gente ia lidar com isso? E é bem complicado. Então, por que que a gente decidiu tentar um namoro com a distância tão longa assim? A questão é que a gente viu um no outro propósitos definidos, propósitos unidos. A gente tinha convicção que as nossas vocações eram pregar a palavra, glorificar o Senhor juntos. E a gente viu um no outro um desejo em fazer a obra. Eu sempre orei, Senhor, me dê uma mulher que ama a tua obra, uma mulher que queira viver no ministério. Então, a gente teve convicção daquilo que a gente era e daquilo que a gente seria um com o outro juntos. E a gente decidiu tentar porque os propósitos nossos unidos seriam bem maiores. A gente ficava pensando, o que é mais importante, né? Essa distância ou aquilo que nos une? Porque toda vez que a gente conversava sobre ministério, sobre igreja, sobre palavra, tudo se igualava de maneira surreal. E eu ficava falando, Deus, como assim, né? Tipo assim, como assim, meu pai, como assim? Então, eu ficava com medo da distância, ou eu tinha certeza naquilo que Deus já tinha preparado? Porque, gente, foi tão surreal. Sério, mesmo sendo a distância, Deus abriu as portas de uma maneira tão gigantesca que a gente se viu e a gente conseguiu começar o namoro. A gente pensou que a gente ia se ver apenas em dezembro. Em outubro, a gente já tava namorando. Então, assim, a gente ficava com aquele medo por causa da distância. Só que o que nos unia era muito maior. Sabe? A maneira que o Augusto, ele orava por mim antes de pregar, a maneira que o Augusto me ajudava quando eu tinha alguma dúvida, quando eu precisava de alguém, e ele sempre tinha aquele conselho, sabe? Eu falei, Senhor, eu quero isso pra minha vida, sabe? Eu quero de verdade isso aqui pra minha vida. Então, eu comecei a pesar na balança. O que é mais importante? A distância, as dificuldades ou aquilo que de fato nos une, que é a palavra do Senhor, que é glorificar Ele. Eu sempre fiquei imaginando, meu Deus, quem é que vai ser a pessoa que vai estar comigo? Eu quero que seja alguém que glorifique o teu nome e te ame muito mais do que me ama, que queira a ti muito mais do que me quer. Amém. Então eu vi isso no Augusto e falei, não, Deus, a gente vai tentar aqui porque o Senhor está conosco. E isso foi notório. E até porque a distância é passageira. Gente, a distância é passageira. Então a gente sabia que seria por um período de tempo, que iria valer a pena por uma eternidade juntos. Estamos esperando, né? Mas Amém. Enfim, estamos com o Senhor, então dará tudo certo. Foi Amém. Isso que nos uniu e por isso Glória que a gente decidiu namorar à distância. E pra finalizar o vídeo, o que é que faz a gente continuar? Eu meio que falei isso já, né? O que faz a gente continuar é o nosso propósito, a nossa amizade, aquilo que a gente sente um pelo outro. Mas, por fim, a gente quer edificar a tua vida, né? Se você tá namorando à distância, se você tem alguma dúvida, pergunte ao Senhor, ore, porque o Senhor é aquele que revela. E sabe o que eu acho interessante? Porque eu e o Augusto, antes da gente se conhecer, a gente era muito ligado à palavra, ainda somos. Então, aquilo que já foi revelado para nós, que é a palavra de Deus, nos deu uma clareza muito maior. Então, se você tá aí na solteirice, ou se você tá muito interessado por alguém, isso é o que a gente deve fazer. Além de orar, gente, busque a palavra do Senhor. E aquilo que nos uniu foi realmente a palavra, que a gente conversava sobre a palavra. Então, aquilo que nos uniu foi a palavra do Senhor. Então, através de conversas sobre a Bíblia, surgiu um interesse um no outro. Então, é muito importante você olhar no rapaz se realmente Cristo habita no coração dele. Isso. Você, rapaz, olhar se Cristo realmente habita no coração dela. Porque se habitar verdadeiramente, se foram crentes verdadeiros, não importa a distância, os propósitos são maiores e serão unidos em breve. Interessante falar também aqui pra vocês que quando há certeza, não há dúvidas. Então, o que nos une, com certeza, é a certeza. A gente teve certeza do que a gente queria. É muito interessante, porque tem muita gente que antes de começar um relacionamento fica, ah, não, mas será se é? Ai, mas será que... Olha, quando tem a incerteza, é porque não é. Porque as coisas de Deus, elas não são com dúvidas, elas não são em cima do muro, elas são com certezas, com afirmações. Então, você precisa ter certeza daquilo, sabe? E aonde eu vou buscar a certeza? Na oração e na palavra. Tem gente que fica procurando sempre alguém que vai revelar, não, aquele varão é pra você. Só que não é desse jeito que funciona, porque vai que alguém é usado de maneira contrária. Talvez seja realmente pra você, talvez aquela pessoa seja realmente alguém que agregará na tua vida, mas porque você ouviu uma profecia falsa, não vai lá e acaba perdendo, sabe? A oportunidade de estar com alguém que de fato gosta de você, que de fato quer algo com você. Então, aonde eu tenho que buscar certeza, Esther? Nas escrituras e na oração, porque o Senhor revela, sabe? Quando você menos esperar, o Senhor vai revelar quem é aquela pessoa. Não ore apenas porque quer casar, não ore apenas porque você quer namorar. Ore para que o Senhor te mostre, Senhor, quem é essa pessoa? Amém. Eu sempre ficava falando, Senhor, eu quero muito conhecer o Augusto, eu quero muito conhecer ele. E assim, desde que eu conheci ele,
eu cada vez mais conheço e cada vez mais eu tenho certeza daquilo que ele é e daquilo que eu sempre achei que ele fosse. Por quê? Porque eu tenho orado por isso. Então a gente precisa buscar isso. Senhor, me mostra quem fulano é. Me mostra quem cicrano é. Porque eu quero muito algo com ele, mas eu quero que o Senhor me mostre, sabe? Porque é isso, gente. A certeza, ela é a base de tudo. O que faz um relacionamento ir pra frente é a certeza. Então, não tem como começar um relacionamento se há dúvidas. Se há dúvidas, não é de Deus. Amém? Amém, irmão. Gente, esse É foi isso, o gente. vídeo. Primeiro vídeo juntos no YouTube. Se vocês gostarem, curte, comenta e compartilhe muito. Porque se vocês fizerem isso, a gente trará mais vídeos como isso pra vocês. É, curte aí. Curte aí, crente. Dá o like, deixa o like. É, aí. vai assistir Se você até agora, assistiu não vai até curtir? aqui, não vai curtir. Ah, não, pelo amor de Deus, né, irmão? Ajuda aqui a Chuta a gente. cara do Chuta cão. a cara do cão. Beijo, irmãos. Tchau. E Tchau. até a próxima. A paz do Senhor. Senhor.